tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula do professor Rafael Felipe de Oliveira, mais uma aula de História, dando prosseguimento às aulas sobre as tribos, civilizações indígenas pré-colombianas, ou seja, antes de Colombo, correto? Antes de 1495, 92, por volta dessa faixa etária. Na aula passada, vimos um pouco sobre o Império Azteca. Lembram-se do Império Azteca, onde está ali aquela mancha vermelha, no que hoje é o México, tá bom? O Império Azteca ficou ali, particularmente no México. Hoje, quem vai falar sobre o Império Maia, a civilização Maia, vai ser onde está ali pintadinho de verde, onde hoje seria Guatemala, seria Honduras e também um tantinho do México, tá bom? A civilização maia eram vários grupos e pegava esse território, também pegava um cantinho do México, tá bom? Então vamos nessa. São tribos indígenas com um certo aperfeiçoamento, com algumas técnicas bem avançadas, diferente, digamos assim, das tribos indígenas que a gente encontra no Brasil, que tem as suas técnicas avançadas, tem as suas tecnologias, porém não segue o mesmo patamar que civilizações incas, civilização maias, como a gente está vendo na sala de aula. Sala de aula, internet, YouTube, enfim. Como, por exemplo, a gente viu no Império Azteca, a civilização indígena de lá fazendo ilhotas para plantar e colher frutos. Tenochtitlan, que era uma cidade feita como se fosse uma ilha, as pirâmides de tanta grandeza ou até mesmo maior do que as pirâmides do Egito antigo, ou seja, uma tecnologia super avançada para quem é índio. Certo? Vamos tirar aquele preconceito, então, que as civilizações indígenas são atrasadas. Muito pelo contrário, são extremamente tecnológicas. É claro que não estou falando aqui de tecnologia celular, e sim tecnologia como meio de se aperfeiçoar os mecanismos para o trabalho no dia a dia. Beleza? Vamos para as civilizações maias, tá? Que estão na Guatemala, em Honduras. Certo, vamos lá. Pessoal, a civilização maia, ela, ela já existia em 400 antes de Cristo, tá bom? Uma coisa interessante, as civilizações maias, ela não tinham um único rei, um único líder, tá bom? Ela tinha estados independentes, diferente dos astecas que tinha uma cidade capital, um único rei que era Montezuma. Os maias não, os maias eram vários grupos separados, só que eles falavam a mesma língua, seguiam o mesmo calendário e as mesmas crenças. Porém, eram cidades separadas, como se fosse tipo assim, o Brasil com seus vários estados, né? A gente tem São Paulo, o Paulista, Minas Gerais, o Mineiro. Lá em cima a gente tem a Bahia com o Baiano. Todos eles são de lugares diferentes, mas são brasileiros, no final das contas. É tipo isso com relação aos maias, tá bom? Cada tribuzinha dos maias vai ter a total independência de escolha do que fazer aqui, do que fazer acolá. Cada tribo vai ter o seu líder, o seu rei, tá bom? A única coisa de igual é que eles vão respeitar um mesmo calendário, vão respeitar uma mesma cultura, tá bom? Os mesmos rituais.
mas não um único rei. Beleza? Essa é uma principal diferença sobre os maias com relação aos astecas, por exemplo. Fora também que eles não tinham uma cidade capital. Fechou? Vamos nessa então. Os incas aqui embaixo, vamos deixar para a próxima aula para vermos com calma. Beleza, pessoal. Os maias eles acreditavam no mito do jaguar. O jaguar, para eles, o animal, era como se fosse um deus, tá bom? Talvez pela sua ferocidade, pela sua velocidade também, eles encaravam o jaguar como um deus. Tanto é que foram encontradas essas esculturas pelos arqueólogos, muito bem conservadas, sempre fazendo uma apologia ao jaguar. Uma coisa interessante é que quem já assistiu aquele filme O Caminho para o Eldorado da Disney vai perceber bem que esse filme faz uma brincadeira, faz uma zoeira com a história real. O Caminho do Eldorado faz uma brincadeira com a história que aconteceu. Esse filme pega vários elementos reais sobre a história das civilizações indígenas pré-colombianas, antes de Colombo, e vai juntando uma coisa daqui, outra coisa dali, fala sobre Cortés, que foi quem botou fogo no Império Azteca, e acaba também falando um pouquinho dos maias. Para quem viu o filme, o jaguar era um deus que está nesse filme, O Caminho para o Eldorado, tá bom? Então esse filme ele mescla muito de várias civilizações indígenas. É um bom filme, mas tem que tomar cuidado na hora que vai assistir para conseguir fazer essas divisões. Então o jaguar era um dos maiores, uma figura de maiores prestígio de um deus para os maias, tá? Para as várias tribos maias espalhadas por toda essa região da Guatemala e de Honduras, tá bom? E eles faziam oferendas, sacrifícios, aonde para esse deus jaguar? Em cima, no topo das pirâmides. Tá? Essa é uma pirâmide que ainda está de pé na Guatemala, que recebe visitas, tá bom? Recebe visitas a maior parte do tempo. É de uma tecnologia muito formidável fazer uma pirâmide desse estilo com pouco recurso, tá bom? E uma coisa que é interessante é o seguinte, pessoal. Cada vez, cada vez que um rei de uma tribo morria, se aumentava um patamar nessa pirâmide. Tá bom? Digamos assim, tem um rei ali naquela tribo que está governando por 50, 60 anos. Se de repente ele vir a falecer, então o arquiteto, olha só, ele já tinha um arquiteto. Então o arquiteto vai aparecer e vai falar: vamos aumentar essa pirâmide. Como se vamos fazer essa pirâmide maior porque o rei, o antigo rei, vai morar nela. E aí eles vão aumentando, aumentando a pirâmide de acordo com a morte dos seus líderes, tá bom? E lá em cima um palco pequeno onde rolavam os sacrifícios, muitas vezes das pessoas mesmo da tribo, se sacrificavam para que Deus pudesse abençoá-los, tá bom? Outra coisa muito importante, os maias eles foram pioneiros em analisar as estrelas. Mas professor, analisar as estrelas, o que isso tem de bom? Vou ficar lá olhando as estrelas panguando, viajando. Negativo. De tantos eles analisarem as estrelas, eles viram que
determinado dia, período, mês, ano, as estrelas se movem e sempre voltam para o mesmo lugar. Se movem, se movem, se movem e sempre voltam para o mesmo lugar. Então eles notaram que eles poderiam fazer um calendário baseado nisso, para que eles pudessem saber quando é a melhor hora de plantar, quando é a melhor hora de colher, quando é a melhor hora de chuva, quando o calor é muito forte, tá bom? Então tudo isso olhando as estrelas, eles fizeram um calendário do dia, um calendário da noite, tá? E é fantástico isso. Esse é o calendário deles. É óbvio que a gente não vai conseguir ler, mas esse é um calendário, tá, dos maias, todo baseado na análise das estrelas. Certo, pessoal? Tudo sendo analisado com a análise das estrelas. Outra coisa bem interessante da tribo maia é que eles inventaram um esporte bem bacana, semelhante ao futebol. Olha só, uma civilização indígena de antes da vinda de Jesus Cristo, a gente está falando aqui de 400 anos antes de Jesus Cristo nascer, e com inovações e tecnologias grandiosas. O futebol deveria ser uma herança dos maias. Eles inventaram um jogo que tinha que passar uma bola por dentro desse arco, como se fosse até mesmo um basquete, entende? Esse arco está preso na parede. Temos uma imagem aqui melhor. Então, em cada parede vai ter um arco, uma parede na esquerda, uma parede na direita, tá bom? E um campo aqui no meio de mais ou menos 5 metros, tá? Onde vai se jogar uma bola feita de panos, tá? De lã, tá bom? E dois times irão jogar, só que não poderão usar as mãos, nem poderão usar os pés. Que loucura, professor! Então como que eles vão acertar a bola naquele local? Bom, eles vão ter que usar só os cotovelos, os joelhos ou o quadril, tá? Vão ter que dar umas batidas com o cotovelo, com o joelho ou com o quadril. Era bem difícil, mas eles jogavam. O engraçado de tudo isso era o seguinte: o time perdedor era sacrificado. O time perdedor era sacrificado nesse jogo. Péssimo. Vocês imaginam como que eles deviam jogar? Devia ser pior do que um Corinthians e Palmeiras, do que um Flamengo e Fluminense. O negócio devia ser louco. Não, não sei da existência de juiz nesse jogo. Não sei. Mas o perdedor era sacrificado para os deuses. Beleza, pessoal? Por volta já de 900 depois de Cristo, a civilização maia, os arqueólogos e historiadores não sabem muito bem o que aconteceu. O que acontece é que eles foram se afastando e deixando as suas cidades. Eles foram abandonando as cidades, tá? E migrando para outros lugares. Não se sabe se foi por conta de alguma crença deles, ou se foi por conta de uma má colheita. O que se sabe é que eles foram deixando, largando de mão as cidades, aquelas pirâmides enormes. Cada pirâmide comparada a um prédio de 10 andares de hoje, atual.
tá bom? Então, quem mora em prédio, aperta lá o 10º andar ou conta as janelas para ter uma noção do tamanho das pirâmides dos maias. E eles foram abandonando. Não se sabe ainda se por uma crença de que o mundo, digamos, ia acabar, ou se por conta de más colheitas, tá? Sequências de má colheitas, eles foram abandonando as suas cidades. Como não tinha uma capital, foram migrando. Acredita-se que alguns migraram para cima, para os astecas, acredita que alguns migraram para baixo, onde tem os incas, tá? Foram migrando. Quando os espanhóis chegaram, já tinham chegado lá em cima nos astecas, chegaram ali embaixo com os maias, eles encontraram uma resistência bem fraquinha, porque encontraram índios, alguns nesse canto, outros nesse canto, cidades sem ninguém. Então, realmente, os maias foram saindo das suas cidades, migrando para outros lugares, abandonando as cidades, e os que ficaram, em menor número, em um grupo menor, sofreram a violência dos espanhóis. Tá bom? É isso que aconteceu com eles. A gente tem essa imagem dos maias que revela uma grande hipótese de que eles tenham realmente acreditado em alguma lenda, alguma crença de que eles deviam abandonar suas cidades. Mas é aquilo que o professor falou, não se tem comprovação ainda do que aconteceu. Beleza, pessoal? São várias hipóteses, tá? Várias hipóteses e nenhuma ainda correta. A tribo Maia, então, viveu ali de 400 anos antes de Cristo até os seus 900, com um grupo bem forte. Depois eles foram migrando para vários locais, tá? E como 1500, que foi quando os espanhóis, 1510, 1520, os espanhóis começaram a vir com força para procurar riquezas, foi quando de vez os maias desapareceram da civilização da América, tá? Mas deixaram seu legado, deixou essas pirâmides lindas, deixou várias esculturas, pirâmides e histórias que a gente pode visitar tanto pela internet quanto ir até o local. México, Honduras, Guatemala ainda guarda muito dessas pirâmides e também histórias riquíssimas sobre essas civilizações pré-colombianas. Tudo bem? É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.